Bem, pessoal, nós vamos fazer uma leitura desse artigo dos autores Curtellini e Bissada a respeito das alterações ou das condições mucogengivais nos dentes naturais. Então, é uma revisão, uma definição de casos e algumas considerações com relação ao diagnóstico. Esse artigo é um dos artigos que serviu de base para a reformulação da classificação das doenças periodontais, no que diz respeito à parte de condições mucogengivais. Então, os autores, na introdução, eles falam que, dentre as principais deformidades mucogengivais, a falta de tecido queratinizado e a recessão gengival são as mais comuns encontradas nos nossos pacientes. Os autores comentam também que, ao contrário do que se acreditava antigamente, uma quantidade mínima de tecido queratinizado não é necessário para prevenir perda de inserção. Ou seja, o indivíduo não precisa ter uma quantidade mínima de tecido queratinizado para ele não ter perda de inserção provocada pela doença periodontal. Mas isso quando boas condições de higiene bucal estiverem presentes. Tá? Nós vamos ver mais adiante que em pacientes que não têm um bom padrão de higiene bucal, a falta de tecido queratinizado pode ser um fator predisponente para a perda de inserção. Os autores continuam aqui dizendo, no entanto, a gengiva inserida ela é importante para a manutenção da saúde gengival em pacientes com controle de placa, eles colocam subótimo, né? Seria um controle de placa que não é o adequado, o perfeito, o esperado por nós. Então, pacientes que não têm um padrão de higiene bom, eles, na presença de uma faixa estreita de gengiva inserida, são pacientes que estão mais predispostos a sofrer inflamação e perda de inserção. Então, os autores dizem aqui que a falta de tecido queratinizado é considerado um fator predisponente para o desenvolvimento de recessões gengivais e inflamação. As recessões gengivais elas ocorrem frequentemente em adultos, têm uma tendência de aumentar com a idade, ou seja, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, ele tende a apresentar mais dentes com recessão e recessões maiores, e ocorre em populações tanto com alto padrão de higiene bucal, quanto populações com baixo padrão de higiene bucal. Então isso é interessante. Muitas vezes nós encontramos indivíduos que, apesar de terem um excelente controle de placa, eles apresentam recessões gengivais localizadas em alguns elementos dentais. Pesquisas recentes revelaram que cerca de 88% da população acima de 65 anos e 50% da população entre 18 e 64 anos tem pelo menos um sítio com recessão gengival. Então veja, nos pacientes de maior idade, cerca de 88% deles têm recessão gengival. Em indivíduos entre 18 e 64 anos, metade desses indivíduos vão apresentar pelo menos um local com recessão gengival. E qual é o problema da recessão gengival? Ela tem uma significância clínica importante. Primeira questão, a questão estética. Muitas vezes essa recessão gengival ela ocorre em dentes anteriores, superiores, e isso causa um incômodo do ponto de vista estético para o paciente. A hipersensibilidade dentinária, ou seja, uma resposta exacerbada aos estímulos térmicos, aos estímulos de calor, de doce, de determinadas bebidas ácidas, ele é mais frequente nesses locais que apresentam recessão gengival. Além disso, os autores mencionam aqui também que as raízes desnudas, as raízes que apresentam recessão, estão expostas ao meio bucal e estão mais sujeitas a sofrer processos de lesões cervicais não cariosas, como abrasão e erosão. Então, os locais que apresentam recessão gengival, como trata-se de uma região com cemento ou dentina, são áreas que têm um menor conteúdo inorgânico do que o esmalte, e isso faz com que essas regiões fiquem mais suscetíveis aos processos de lesões não cariosas. Dando continuidade aqui, nós destacamos alguns outros aspectos desse artigo. Então aqui os autores colocam aqui, de acordo com a classificação antiga da Academia Americana de Periodontia,
as deformidades mucogengivais que podem ocorrer ao redor dos dentes. Então nós temos aqui recessões gengivais, que podem afetar tanto as regiões de faces livres como interproximais, a falta de tecido queratinizado, a profundidade rasa de vestíbulo, a presença de freios ou inserções musculares aberrantes, pronunciadas, excessos gengivais também são considerados como condições mucogengivais, ou seja, falsas bolsas, margem gengival inconsistente, exposição excessiva do tecido gengival, então os casos de sorriso gengival, aumento gengival e alterações de cor. Todos esses eram considerados, segundo a classificação de 1999, como deformidades ou condições mucogengivais. Dando continuidade aqui, nós temos aqui a definição da condição mucogengival normal. Os autores colocam aqui quais são as características, né, das condições normais. E nós destacamos aqui para vocês que, segundo os autores, está bem documentado e observações clínicas rotineiras de que a saúde periodontal pode ser mantida mesmo com a falta de tecido queratinizado, assim como a presença de freios ou vestíbulos rasos, desde que o paciente apresente um bom padrão de higiene. Então, é aquilo que nós já comentamos anteriormente, e na ausência de outros fatores associados que venham a aumentar o risco para a recessão gengival. Então, se o paciente tem uma faixa estreita de tecido queratinizado, não necessariamente ele vai desenvolver doença periodontal, desde que ele tenha um excelente padrão de higiene. Desta forma, o que pode fazer a diferença para a necessidade de intervenção profissional é o comportamento do paciente em termos de cuidados bucais, assim como também a necessidade de tratamento ortodôntico, ou seja, pacientes que vão ser submetidos à movimentação ortodôntica, é necessário uma avaliação cuidadosa dessas áreas com estreita faixa de tecido queratinizado, porque dependendo da movimentação que esses dentes sofrerem e da presença de outros fatores, nós podemos ter a ocorrência da recessão gengival. Assim como o autor chama também a importância da existência de tecido queratinizado em áreas que vão receber implantes ou procedimentos restauradores também. Então, regiões que vão receber implantes, é desejável que nós tenhamos uma faixa adequada de tecido queratinizado ao redor desses implantes. Um outro termo que vem sendo muito utilizado recentemente é o termo biotipo periodontal, ou fenótipo periodontal, são todos sinônimos. Refere-se às características dos tecidos que estão revestindo ou circundando os elementos dentais. O acesso ao biotipo periodontal é considerado importante. Então, o acesso ao biotipo periodontal é considerado relevante para o desfecho da terapia em diversas disciplinas da odontologia, incluindo periodontia, implantodontia, a parte de próteses, e também a ortodontia. Ou seja, não é importante o biotipo tecidual apenas para a periodontia. Ele é importante também para quem trabalha com implante, para quem trabalha com prótese. Então você vai fazer um preparo protético e vai colocar o término da sua prótese próximo ao sulco gengival. Se nessa situação você não tiver um biotipo tecidual adequado, esse dente está mais suscetível a sofrer recessão gengival. E a questão do tratamento ortodôntico, como nós também já comentamos, a importância do biotipo. O biotipo são as características do tecido gengival no que diz respeito à sua espessura, à sua quantidade de tecido queratinizado, até mesmo a condição óssea subjacente. Então é o que os autores colocam aqui. O biotipo gengival faz parte do biotipo gengival nós analisarmos a espessura do tecido gengival. Então nós podemos ter gengiva mais espessa e gengiva mais fina. A quantidade, a largura de tecido queratinizado. Então nós temos áreas com pouca quantidade de tecido queratinizado e áreas com maior quantidade. O morfotipo ósseo subjacente, que nem sempre é acessível, não é acessível do ponto de vista clínico, mas nós sabemos que nós podemos ter corticais vestibulares mais espessas recobrindo as raízes, assim como podemos ter corticais finas ou até mesmo com deiscências ósseas, o que é um fator
negativo do ponto de vista do biotipo periodontal. E também as dimensões dos dentes. Geralmente caninos superiores, por exemplo, são dentes que têm raízes mais volumosas, e isso faz com que o biotipo tecidual, consequentemente, seja mais frágil, porque você tem uma raiz mais volumosa, uma espessura de cortical óssea muitas vezes mais fina. Tá? Então, esses três aspectos aqui, a espessura do tecido gengival, a largura do tecido queratinizado, tá? E o biotipo ósseo, são fatores importantes quando nós levamos em conta a avaliação do biotipo tecidual. E esses autores eles colocam três categorias de biotipo tecidual. Tá? O que eles chamam de tecido fino, que seria um biotipo onde nós temos uma grande associação com coroas clínicas triangulares, convexidades cervicais mais agudas, contatos interdentais mais próximos à borda incisal e faixas estreitas de tecido queratinizado. Então, essas seriam as características básicas e também uma espessura de tábua óssea vestibular fina. Então, esse aqui é o pior biotipo que nós podemos ter. Já o outro biotipo que eles colocam seria o biotipo espesso e chato. O que quer dizer isso? Que os dentes não têm um formato tão triangular, mas sim um formato mais quadrangular, mais quadrado, com convexidades cervicais pronunciadas, contatos interdentais largos e mais posicionados apicalmente, uma faixa larga de tecido, uma faixa zona de tecido queratinizado, espesso, uma gengiva fibrótica e uma tábua óssea vestibular também mais espessa. Então esse aqui é um biotipo tecidual mais adequado, vamos dizer assim. E o outro tipo seria também um outro tipo de tecido, biotipo espesso, apresentando gengiva fibrótica, no entanto uma faixa estreita de tecido queratinizado, então seria um outro biotipo tecidual que os autores colocam aqui nessas três categorias. O importante é nós analisarmos esses aspectos que nós colocamos anteriormente aqui, a questão da espessura tecidual, a questão da quantidade de tecido queratinizado, o morfotipo do tecido ósseo, se a tábua óssea é espessa ou é fina, e as dimensões dos dentes e os contatos, os pontos de contato, se são pontos de contato mais estreitos ou mais amplos. Então, baseado nesse biotipo, nós podemos prever um maior ou um menor risco para a ocorrência de recessões gengivais. Os autores continuam aqui falando que, em geral, um biotipo espesso é mais frequentemente observado, ou seja, em cerca de 52% dos casos, nós encontramos um biotipo mais espesso do que um biotipo mais fino, que é encontrado em 42% dos casos. Um dos parâmetros do biotipo tecidual é a espessura gengival, e aqui os autores falam de diferentes maneiras de se avaliar a espessura do tecido gengival. Uma sondagem transgengival, o uso de aparelhos ultrassônicos específicos para medir a espessura do tecido, e aquilo que seria o mais acessível para a gente, que é você realizar a sondagem do sulco gengival e verificar se essa sonda ela é visível por transparência ao tecido ou não. Então, se nós fazemos a sondagem e vemos que nós conseguimos enxergar essa sonda por transparência, é sinal que nós temos um tecido gengival fino, e isso nos desperta uma maior preocupação com relação a recessões gengivais. Falando em recessões gengivais, os autores definem aqui o que viria a ser recessão gengival, ou seja, é o deslocamento apical da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte, ou à junção amelo-cementária. Essa recessão gengival está associada com perda de inserção, ou seja, sempre que nós temos recessão gengival, nós temos perda de inserção, porque deixou de estar ali tecidos que faziam parte do periodonto normal. Não somente a gengiva, mas ligamento periodontal, osso alveolar. Então, nós temos uma perda de inserção num local onde existe recessão gengival. E existem diversos fatores predisponentes que podem estar relacionados com as recessões gengivais. Então, isso é um aspecto importante, nós identificarmos quais os fatores locais que estão
possivelmente envolvidos na etiologia da recessão, porque é necessário corrigir esses fatores locais e não somente tratarmos cirurgicamente a recessão e deixarmos esses fatores locais ali persistentes. Dentre esses fatores locais, nós temos então o biotipo periodontal, né, e a quantidade de gengiva inserida. Nós já comentamos que biotipos finos, ausência de gengiva inserida, a gengiva mais fina, né, menos espessa, assim como uma tábua óssea mais fina, são fatores de risco para a ocorrência da recessão gengival. Além do mau posicionamento dentário, se você tem um dente mais vestibularizado, um dente com uma raiz mais volumosa, mais pronunciada, isso são fatores que desfavorecem, que podem aumentar o risco para a ocorrência de recessões gengivais. Outro fator importante descrito na literatura é a questão da escovação. Então, existem relatos de que o uso de escovas com cerdas duras, ou então escovações vigorosas, com movimentos horizontais vigorosos, com força excessiva, escovação por um tempo muito prolongado, né? A substituição, a frequência com que a escova de dente é substituída, a dureza das cerdas dessas escovas são fatores que podem também contribuir para a ocorrência de recessão gengival. Então seria uma espécie de um fator traumático que poderia ocorrer ao longo dos anos. Por isso é importante nós também verificarmos a técnica de escovação que o paciente emprega. Se ele apresenta recessões gengivais, é ideal nós preconizarmos ao paciente movimentos menos vigorosos, escovas com cerdas macias, porque a escovação traumática também pode ser um fator etiológico das recessões gengivais. Outro aspecto é a posição das margens gengivais. Sempre que nós temos restaurações que vão ter a margem próxima ao sulco gengival, ou preparos protéticos que por razões estéticas se estendam para dentro do sulco gengival, é importante nós termos um biotipo periodontal adequado. Se o biotipo periodontal dessa região, que vai receber um preparo protético subgengival ou uma restauração de classe 5, não for adequado, é importante nós utilizarmos procedimentos cirúrgicos para melhorar esse biotipo tecidual. Além disso, os autores falam a respeito do impacto do tratamento ortodôntico. Existe a possibilidade de recessão gengival se iniciar e progredir durante e após o tratamento ortodôntico, dependendo da direção do movimento empregado. Ou seja, quando o dente é movimentado para vestibular, você tem uma reabsorção da cortical vestibular e uma chance maior do surgimento de deiscências ósseas e futuramente de recessões gengivais. Os autores colocam aqui que, no entanto, foi demonstrado que quando um dente é posicionado, um dente que está posicionado mais para vestibular, ele é movimentado em direção lingual, é possível que nós tenhamos um aumento na quantidade de tecido gengival nessa face vestibular. Um estudo, uma revisão sistemática recente concluiu que a direção da movimentação dentária e a espessura vestíbulo-lingual do tecido gengival podem ter um importante papel nas alterações de tecido mole que ocorrem durante o tratamento ortodôntico. Ou seja, se o dente vai ser movimentado para a face lingual, nós podemos até ter um aumento na qualidade, uma melhora na qualidade do tecido. Se esse dente vai sofrer um movimento vestibular, nós temos uma chance maior de recessão se o biotipo periodontal não for adequado naquela região. Há uma alta probabilidade de ocorrer a recessão durante a movimentação ortodôntica em áreas com menos de 2 milímetros de gengiva inserida. Desta forma, um aumento na quantidade de mucosa ceratinizada pode ser indicada antes do início do tratamento ortodôntico em áreas com menos de 2 milímetros de gengiva inserida. Essas conclusões são principalmente baseadas em dados clínicos históricos e recomendações, mas não há uma evidência científica tão intensa através de trabalhos de estudos clínicos controlados que nos amparem, que nos deem uma maior segurança a respeito dessa afirmação. Então isso aqui é mais uma observação clínica histórica que existe,
que se você vai fazer um tratamento ortodôntico, esse dente vai ser movimentado para vestibular, e você tem um biotipo gengival frágil, uma gengiva fina, falta de mucosa queratinizada, no caso menos de 2 milímetros de gengiva inserida, seria indicado intervir prematuramente antes que ocorra a recessão gengival. Então, antes de iniciar o tratamento ortodôntico, haveria indicação para um procedimento cirúrgico que aumente a quantidade de tecido queratinizado. Os autores falam aqui ainda como se faz a medição das recessões. Então, as recessões elas são medidas sempre com uma sonda periodontal e mede-se a distância da junção amelo-sementária até a margem gengival, e essa distância é marcada em milímetros. Os autores falam também da importância de se registrar a espessura do tecido gengival, assim como o nível de inserção nas faces proximais, porque como nós vamos ver mais adiante, a existência ou não de perda de inserção nas faces proximais é um fator importante para definirmos o prognóstico de uma cirurgia para tratamento de recessão gengival. Se já existe uma perda de inserção na região interproximal, seja ela leve, moderada ou mais severa, as chances do teu procedimento cirúrgico ter um bom resultado, elas diminuem. O artigo coloca também uma classificação mais recente para as recessões gengivais, proposta por Cairo e colaboradores, que ela vem aqui então a se sobrepor ou tentar evoluir em relação à classificação original de Miller de 1985. Então, segundo Cairo e colaboradores, nós podemos ter 3 tipos de recessão gengival. A recessão tipo 1, que é aquela recessão onde não há perda de inserção interproximal. A junção amelo-sementária interproximal ela não é detectada, ou seja, ela está recoberta por tecido gengival, tanto na face mesial quanto na face distal. Ou seja, você tem apenas a recessão na face vestibular. A recessão tipo 2 já é uma recessão associada à perda de inserção interproximal, ou seja, você já tem perda de inserção interproximal. A quantidade de perda de inserção interproximal, que é medida da junção amelo-sementária até o fundo do sulco ou da bolsa, ele tem que ser menor ou igual à extensão da recessão gengival existente na face vestibular. Tá? Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma recessão na face vestibular de 5 milímetros. A distância da junção amelo-sementária até o fundo do sulco nas faces proximais, ela não pode ser maior do que 5 milímetros. Okay? E aí, quando nós temos uma recessão tipo 3, é quando nós já temos uma perda de inserção na face proximal maior do que a recessão da face vestibular. Então, você mede lá da junção amelo-sementária até o fundo do sulco na face proximal, vê quantos milímetros deu. Por exemplo, deu 6 milímetros. E a sua recessão gengival, a tua perda de inserção na face vestibular é de 3 milímetros. Então, você já tem uma perda de inserção maior na face proximal do que na face vestibular. Então, se nós olharmos bem, a recessão tipo 1 de Cairo e colaboradores, ela equivale às recessões classe 1 e 2 de Miller. Okay? A recessão tipo 2 de Cairo equivale a uma recessão gengival classe 3 de Miller. E a recessão gengival tipo 3 de Cairo equivale a uma recessão gengival tipo 4 de Miller. Ou seja, quanto maior o grau de recessão gengival, piores são as chances do seu procedimento cirúrgico ter sucesso no recobrimento dessa recessão. Então, tá aqui os autores colocam que a classificação de Cairo ela é orientada para o tratamento, tá? Tentando prever o potencial de recobrimento radicular que vai ser alcançado. Então, na recessão RT1 de Cairo, que equivale à recessão de Miller classe 1 e classe 2, você tem 100% de chance de conseguir recobrimento radicular, ou seja, um recobrimento radicular de 100% pode ser previsível. Na recessão RT2, que corresponde à recessão 3 de Miller, alguns estudos clínicos mostram que há um recobrimento mais limitado. Então, indicam que o limite
da perda de inserção interproximal seria até onde você conseguiria o recobrimento radicular. Já na recessão RT3, que envolveria principalmente os casos de recessão classe 4 de Miller, dificilmente você conseguiria alcançar um recobrimento radicular. Aí os autores falam também aqui a respeito se a recessão gengival realmente é um problema que afeta o paciente. Muitas vezes os pacientes nem sequer percebem que existe a recessão gengival em alguns elementos dentais. Então eles colocam aqui que num estudo recente eles avaliaram a percepção do paciente com relação às recessões vestibulares e as suas necessidades com relação a quanto essa recessão gengival era preocupante por esses pacientes. Dos 120 pacientes envolvidos na pesquisa, 96 deles apresentaram 783 recessões gengivais no total. Destas 783 recessões, 565 nem sequer foram percebidas pelos pacientes. Das 218 recessões que eram perceptíveis pelo paciente, 160 eram assintomáticas, 36 apresentavam hipersensibilidade dentinária, 13 razões estéticas, tá? E 9 apresentavam problemas estéticos mais hipersensibilidade dentinária. Apenas 11 pacientes procuraram, requisitaram tratamento para as suas 57 recessões. Então, os autores eles concluem aqui que é importante nós levarmos em conta a percepção do paciente dessas recessões, né? As suas necessidades, o quanto isso incomoda os pacientes antes de se fazer um procedimento cirúrgico. Tá? Então, não é porque o profissional quer fazer a cirurgia que nós vamos fazer a cirurgia. Não, nós temos que ver o quanto aquilo realmente incomoda o paciente do ponto de vista estético e do ponto de vista de sensibilidade dentinária. Tá? Lembrando que com relação à sensibilidade dentinária, existem outros tratamentos que não somente a cirurgia periodontal. Existe uma série de produtos que, aplicados em diversas sessões, podem levar à resolução dos casos de sensibilidade dentinária. O artigo tem outras considerações também, tá? Nós procuramos resumir as principais delas, e aí eu encerro aqui fazendo um comentário a respeito do resumo e das conclusões desse artigo. Então, os autores colocam aqui que a saúde periodontal ela pode ser mantida na maioria dos pacientes sob ótima condição de higiene bucal, mesmo se esse paciente apresentar faixas estreitas de tecido queratinizado. No entanto, há um aumento no risco de desenvolver recessões gengivais ou dessas recessões progredirem em casos em que o paciente apresentar biotipo periodontal fino, padrão de higiene bucal inadequado, ou se o paciente vai receber tratamento restaurador próximo à margem gengival ou tratamento ortodôntico. Okay? O desenvolvimento e a progressão da recessão gengival não está associado com um aumento na mortalidade dentária, ou seja, não é porque apresenta recessão gengival na face vestibular que esse dente vai estar condenado. É, no entanto, um problema do ponto de vista estético para muitos pacientes e frequentemente associado à sensibilidade dentinária e a ocorrência de lesões cervicais não cariosas. Tá? Então não quer dizer que porque existe uma recessão gengival que aquele dente apresenta um risco maior de ser perdido. Não, visto que essa perda de inserção provocada pela recessão gengival ela está restrita, bastante limitada, né, somente na face vestibular. Então, esses são os principais pontos do artigo que nós destacamos, mas eu recomendo a leitura com calma, e uma leitura completa do artigo, para que vocês possam verificar outros aspectos que nós não destacamos nesse vídeo.